Então, vamos começar. Primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos todos. Estamos aqui hoje, a nossa querida amiga Estela Matos, desculpa, Estela, verdade, vai nos fazer uma apresentação. A Estela está na Flórida, ela é ativa participante do QSSF na Flórida, amiga aqui do Márcio, e eles apoiam o nosso grupo de monte, muito, e a gente é muito, agradecido por isso. Muito obrigada, Estela, pela sua presença. Então, vamos agora levar nossos pensamentos, respirando fundo, relaxando, deixando todas as turbulências do dia para trás, para fora. E vamos, nesse momento, agradecer principalmente a presença da Estela, nossa palestrante, que Deus abençoe, ilumine, os bons espíritos em tu. E pedimos também, Senhor, nesse momento, que todos nós estejamos abertos, né? Mente, espíritos, coração, aberto a receber novos conhecimentos. Que estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos tornarmos um pouquinho melhores. E que as palavras que Estela vai trazer para a gente hoje entrem e caiam como sementes nos nossos corações e que a gente tenha um solo fértil para fazer hoje. Agradecemos a presença de todos os espíritos que nos apoiam, que nos acompanham. Muito agradecida pela sua disposição de nos ajudar. Damos boas-vindas também a todos os espíritos que estão aqui para aprender como nós. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a todos, que seja um momento de paz, de serenidade, de aprendizado, que assim seja. Muito bom, Estela. Pode estar com você aí, tá? Tá bom, que assim seja, verdade. Bom dia a todos. Muito bom, agradeço pelo carinho, por poder estar aqui com vocês hoje, né, em pensamento, em ideal, em busca, nessa manhã de estudo, porque o que a gente faz aqui nada mais é do que dividir um estudo, para que vocês mesmos possam depois buscar informação, possam ler o texto, buscar a sua própria conclusão sobre o assunto, né? Eu trago aqui uma perspectiva, um olhar meu diante de um assunto, mas o convite sempre é para que cada um de nós possamos buscar isso por nós mesmos, um facilitador aqui de informação para que vocês busquem e que a gente possa sempre no futuro trocar ideias, né? Eu estava aqui observando a roupa um pouquinho mais quentinha de vocês, eu aqui toda de amarelo, né, bem flórida, dá para ver que o tempo aí é um pouquinho mais frio que aqui, e a gente está aqui com o final de semana com um pouco de chuva, mas fica assim, interessante como a gente pode estar em posições diferentes, mas com o mesmo propósito, isso que me chamou a atenção. Então, o que eu venho trazer aqui hoje é uma passagem do Evangelho, escrito por Marcos, essa passagem, ela aparece duas vezes no Evangelho, tá? Na Bíblia. Ela aparece escrita por Marcos e ela vai aparecer depois escrita por Mateus. Em Mateus ele só vai falar vigiai e orai. E aqui em Marcos ele traz um outro imperativo, que é o olhai. Então a gente geralmente quando fala sempre, né, tem que vigiar, tem que orar, mas aqui ele traz um outro passo. Antes da gente vigiar e orar, o que a gente deveria fazer? Ele traz essa visão do olhar primeiro. E Marcos é uma coisa interessante porque eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, que nós temos a impressão que Pedro deveria ter um evangelho só dele, né? Aliás, Pedro esteve ali tão perto de Jesus e talvez fosse bem interessante que Pedro tivesse ele mesmo escrito, e não tem, pelo menos não temos assim, nada registrado de Pedro, mas diz que Marcos seria esse olhar de Pedro, o Marcos teria escrito para Pedro, então a gente entende um pouco que Marcos talvez tivesse uma aproximação daquilo que Pedro falaria se fosse o evangelho de Pedro. Para mim foi uma informação interessante que eu aprendi nesse estudo. Então nessa passagem aqui eu fui buscar em que contexto, então, já que tem duas passagens parecidas, por que nessa Jesus teria falado olhai primeiro? O que traria ele, o que faria ele falar isso para a gente nessa sequência, exatamente?
E eu fui ler todo o capítulo, inclusive, porque aqui ele está no capítulo 13, versículo 33, mas quando você lê todo o capítulo 13, é bem interessante o momento que ele está falando isso para os apóstolos. E também pensei assim, sabe quando a gente está buscando uma palavra assim, de incentivo, né? Fala, puxa, eu vou abrir com o evangelho, vou tirar uma passagem aqui para me ajudar durante o dia, para que possa me elevar, né? E quando a gente pega essa passagem, exatamente aqui de Marcos, no capítulo 13, a gente fica um pouquinho assim preocupado. E eu vou explicar por quê. Exatamente nesse capítulo aqui, os apóstolos eles estão saindo do templo de Jerusalém. E eles estão encantados com a parte estrutural do templo. Eles estão comentando das paredes, das estruturas, estão, assim, maravilhados com o tamanho do templo. E Jesus vai falar justamente isso para eles, a previsão já da destruição do templo de Jerusalém. Então, a gente muitas vezes tem esse olhar, assim, para um lado de uma situação, e aí vem a espiritualidade falando, não, deixa eu te mostrar todo o contexto. Então, nesse momento aqui, Jesus vai falar para eles uma coisa que me trouxe a atenção do que a gente está vivendo hoje. É exatamente as palavras dele, que prepara os apóstolos para aquilo que há de vir, mas para mim hoje, o momento que a gente vive em termos de os conflitos atuais que a gente está vivendo, esse impasse de uma guerra, essa questão dos vírus, quer dizer, muita coisa está acontecendo agora que acho que cabe essa informação, esse imperativo desse olhar e vigiar e orar. Olha só. Quando Jesus fala isso, então, para olhar e vigiar e orar, porque não saberemos, né, quando chegará o tempo. E aí os apóstolos perguntam, mas que tempo seria esse? E aí Jesus vai, então, dizer para eles que muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí esse versículo 7 aqui. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Então, me chamou bastante a atenção, e um pouco assustador até, né? A gente fala assim, nossa, eu queria olhar uma coisa no Evangelho que me desse uma esperança, e parece que estamos vivendo tempos tão desafiadores, e agora o que eu faço? Porque o medo, a primeira reação que vem, nossa, é o medo, a insegurança, o que vai acontecer. E ali Jesus está falando da guerra dos judeus, da destruição do templo de Jerusalém, e tudo que ia acontecer naquela fase. Mas nós sabemos que nós repetimos lições, né? A gente estuda no Espiritismo aqui, que a vida vem apresentando aí desafios, e lições se repetem. Então, hoje eu vejo assim, que essa colocação de Jesus cabe para nós aqui estudar o porquê que ele teria falado esses três imperativos. E no estudo espírita, né, na bibliografia, toda a obra, né, do espiritismo que a gente tem de Chico Xavier, né, de Valdo Franco, que estuda passagens do Evangelho, tem um texto de Emmanuel chamado Olhai, que está no Vinha de Luz. E ele fala exatamente dessa passagem. Então, eu peguei essa passagem do Evangelho e peguei esse estudo de Emmanuel, que vai dizer para a gente, então, a visão dele do que seriam esses três imperativos, tá? Ele vai dizer, então, ele diz que Marcos aqui coloca isso como uma fórmula de vigilância. É assim que ele chama no texto, tá? Que a gente tem que utilizar todos os nossos recursos para o nosso entendimento. Então, não só orar e vigiar, mas também o olhar. O que seria esse olhar? Então, aí ele coloca aqui, esse trecho do livro, fórmula de vigilância, é preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Esse convite de que é muito mais do que só orar e vigiar. Então, vamos pensar primeiro o que seria esse olhar, o que a gente pode entender por olhar. Emmanuel vai dizer numa outra obra dele, no Pão Nosso, sobre os olhos, realmente, os olhos físicos. E eu achei muito linda essa descrição que ele dá, que raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigilância necessária. Você vê que é bem pouco mesmo, né? Ele fala que raros são os homens que se utilizam e ainda poucos se empregam. Então, é um número bem reduzido. Chamar a atenção, o que a gente faz com esse olhar?
Aí não é para que esse olhar ajude a vigiar, mas não é vigiar o vizinho. A gente sabe que não é para vigiar a vida dos outros, ou vigiar, né, marido, filho, amigo, chefe, e querer que eles tenham o nosso olhar. Mas não, esse olhar para dentro, esse olhar para a gente, né, esse olhar que a gente tem para nossas atitudes, para os nossos pensamentos, aquilo que a gente vai fazer com a gente. E essa visão toda, ele compara como uma visão, ela é propriedade do espírito. Nós não temos só a visão física, né, material do olho, mas o que a gente consegue captar com todo o espírito, com toda essa capacidade do espírito. Porque à medida que a gente vai trabalhando as nossas emoções, que a gente vai aprendendo mais, a gente vai ampliando o nosso entendimento, né? E a gente vai se desenvolvendo. Esse olhar vai ficando mais apurado, como que a gente passa a ver a vida. As experiências que a gente tem, quando a gente faz esse caminho realmente de olhar um pouco mais profundo, e como a gente vai olhar isso, vai determinar justamente o que a gente vai aproveitar daquela lição. O que a gente vai melhorar. Porque a intenção de todos nós de estudar o que é, que a gente possa ter ferramentas para que quando a gente passe essas situações, quando a gente tem um desafio na frente da gente, a gente consiga passar melhor. Porque a gente vai passar, mas a diferença está em como eu vou passar esse desafio. Então, esse olhar primeiro, no meu entendimento nesse estudo, é assim, essa observação primeiro do que está acontecendo. É isso que ele traz para a gente, essa visão, então. E aí ele continua, né? É interessante porque ele faz vários textos em obras diferentes. Aqui está uma obra dele chamada Alma e Luz, que ele vai falar sobre a indulgência, e tudo se completa, né? Ele fala um pouquinho em cada obra, mas tudo é tão... Você vê que a visão mesmo do Emmanuel, ela é tão... faz tanto sentido, tão coerente, como ele coloca, e a gente, quando vai estudar e junta isso, traz mais recurso para a gente entender o porquê, aproveitar para entender o Evangelho. A gente vem estudando aqui no Espiritismo essa chave que a espiritualidade, essa comunicação com os espíritos, com esses mentores, nos dá para que entendamos o que Jesus quis dizer, para que aquilo se torne mais rico, né? Então, ele vai falar que a visão, como eu disse, a visão ela é do espírito, então a gente não vê só com os olhos. E é de uma poesia incrível que ele fala aqui. Ele fala que refletir é ver com consciência. Imaginar é ver com sentimento. Calcular é ver com o raciocínio. Recordar é ver com a memória. E é interessante porque muitas dessas a gente fecha o olho, né? Quantas vezes a gente vai contar e a gente fecha o olho, né? Uma memória, a gente fala, nossa, fecha o olho e fala, voltei naquele determinado tempo, naquele lugar, eu consigo viver aquilo tudo, né? É muito maior do que você está visivelmente vendo, o que você está vendo naquele momento. E o convite é para que a gente, justamente com essa visão, a gente comece a ver melhor. Ele faz uma comparação de como a gente olha a vida com mais otimismo, ou quando a gente já fica voltado mais para uma coisa mais inferior, mais pesada, né? Os ângulos que a gente olha a vida, como que a gente está olhando a vida, como que a gente passa, e o que a gente capta desse olhar. Às vezes a gente passa olhando só do nosso interesse, o que tem lá para mim. Eu vou olhar aquilo que é importante para mim. E o nosso olhar, ele acaba aqui deixando a gente, muitas vezes, em situação até de embaraço, porque a gente não vê. Quantas vezes a gente vai em lugares e a pessoa fala, nossa, você viu aquele quadro na parede? Você fala, nossa, venho aqui há tanto tempo, nem prestei atenção naquele quadro. Será que o meu interesse naquele momento não estava ali, né? Não estava para olhar. Como é nosso interesse de olhar para o outro que está do nosso lado? Se eu estou interessado só no meu bem-estar, né? Se aqui onde eu estou está confortável, e eu não tenho esse olhar para o outro, muito provável que, né, meu olhar egoísta não vai deixar eu ver isso. E tem uma passagem que eu vi, ele é um monge budista, Thich Nhat Hanh, acho que é o nome dele, me perdoem a pronúncia, mas ele fala... Vamos prestar atenção na história em si. Ele fala que no Vietnã, de onde ele vem, as pessoas fazem uma travessia de barco muito, muito perigosa. E tem as pessoas, os barqueiros, que estão lá para definir, para garantir a segurança do barco. Então, quando começa a ficar muito agitadas as águas, as pessoas olham para esse barqueiro buscando essa segurança, né? Ele falando que, olha, está tudo bem, eu estou tomando conta do barco. Então, ele faz uma comparação nesse texto, Thich Nhat Hanh, sobre isso, da gente ser esses barqueiros também, um para o outro nessa caminhada, que a gente possa olhar para o lado, e não só ser esse barqueiro, como fala, não, está tudo bem. Quando eu viajo de avião, eu sempre fico prestando atenção nos comissários.
Quando começa a ficar muito agitado, assim, o avião dá aquela balançada, e eles estão conversando, estão tranquilos, eu também relaxo. Agora, quando começa aquela sacudida no avião, e eles começam a dar para baixo, para cima, e começam a conversar, e aí acende a luz e fala, nossa, alguma coisa está acontecendo. Então, esse olhar que a gente tem que ter do todo, né? O grupo de estar bem, que a gente possa ser esse reflexo. E a gente tem um exemplo maior, que é nos dado como Jesus, que é o governador do planeta, que assim, ele é o nosso barqueiro maior, né? A gente tem que buscar esse olhar para ele também, esse olhar sereno dele, que olha, tá tudo bem, tá tudo sob controle, isso vai ficar bem, não tá nada à deriva, né? Eu controlo esse barco. Então, esse olhar de tudo. Leon Tolstói, ele fala que tem gente que entra numa floresta e só vê lenha para a fogueira dele, por exemplo, você só tem aquela sua intenção, então ele não vê mais nada. Aquele objetivo é aquele, pronto, acabou. E eu, quando estava estudando, eu ouvi uma palestra que a pessoa dividiu a história de ele é um filósofo católico alemão, e ele conta que ele fez uma viagem da Europa para Nova York, e na volta do navio, ele conversava com as pessoas e falava assim, poxa, você gostou de Nova York? E a pessoa falava, nossa, maravilhosa, a cidade é muito bonita. E ele resolveu fazer, então, uma brincadeira, né, para ele, de observação. Ele falava assim, você percebeu que nas universidades, lá, eles colocaram uns banquinhos com uma mesa, com um tabuleiro de xadrez para as pessoas jogarem? As pessoas falavam, não, eu não vi nada disso. Ah, você não viu também que algumas ruas nas esquinas tinha mesa com cadeira, um convite para as pessoas sentarem, um jardim? E as pessoas falavam, não, eu não vi nada disso. Então, a conclusão dele foi que a gente perde esses detalhes, que a gente, quando faz viagem de turismo, a gente vê com os olhos do guia de turismo, ele vai mostrar para a gente coisas mais comuns. Mas quantas vezes a gente faz viagens e percebe pequenos detalhes, quando você conversa com outra pessoa, ela viu coisas diferentes ou nem viu aquilo que você estava vendo. Tamanha é a capacidade nossa de olhar. Então, a questão é essa, da gente aprender a ver, né? Procurar ver, como diz aqui Mano no outro texto, procurar ver esse lado melhor dos acontecimentos, ver a parte mais nobre das pessoas, né? A expressão útil das coisas, conquistar preciosos acréscimos da visão espiritual, para que isso traga para o nosso próprio eu. No final, quem acaba trazendo a paz é para a gente mesmo. Quando você escolhe ver o lado melhor, quando você escolhe ver o lado nobre das pessoas, quantas vezes a gente julga a atitude de uma pessoa e é mais fácil a gente julgar que a intenção dela foi ruim do que imaginar que não, ou ela estava distraída, ou ela não sabia, ou ela estava numa ignorância, ou porque nós somos mesmo ignorantes ainda, não sabemos fazer melhor. Então, por isso que eu acredito que esse imperativo do olhar é muito amplo, de tudo que a gente pode fazer com o nosso olhar, né? Imagina Jesus, o olhar que ele teve para cada um dos apóstolos, para cada um daqueles que ele curou, o próprio olhar dele na cruz para a gente. Se ele não tivesse exercido todo, já fosse um espírito, né? Que já exercesse tudo isso no seu mais alto grau, como teria sido a reação de Jesus perante tudo aquilo que passou? Realmente porque o espírito já vai aprendendo a olhar e vai escolhendo, porque é a escolha. Se a gente escolher dar esse benefício da dúvida, se a gente escolher olhar o outro um pouco mais de cuidado, mais carinho, ou olhar o outro como, olha, tanto eu precisando de um barqueiro ali falando, tá tudo bem, a gente vai chegar, ou eu ser esse barqueiro quando a pessoa está, às vezes, desesperada, quantas vezes um amigo liga e começa esse assunto aí, dos problemas de guerra, financeiro, tudo, e a gente, em vez de ser aquele barqueiro que fala, não, olha, vamos nos acalmar, a gente entra junto, né, na tempestade do outro, e aí, já aconteceu comigo, final da conversa, em vez de eu estava em paz, aí a pessoa me liga, agitada, querendo uma ajuda, e eu, em vez de conseguir passar aquela paz, acaba aquele telefonema, aquele encontro mais agitada, porque eu não consegui colocar em prática. E tá ok, porque somos humanos, mas assim, para a gente perceber as vezes que isso acontece, para que a gente possa, então, numa próxima vez, estar mais preparados, né? A questão é que a gente vá realmente burilando esses conhecimentos para que a gente possa ir evoluindo, senão a gente fica, patinando, e quando a gente patina, as lições se repetem. Eu acho que o grande motivador do porquê é que eu tenho que fazer tudo isso porque a história vai se repetir.
eu não vou sair dessa série enquanto essa prova não vier de novo, enquanto eu não passar por isso aqui e não souber fazer melhor. É assim aqui na Terra, né? Porque não seria na parte de escola, porque não seria na nossa encarnação, que também é uma grande escola. Então, nesse texto do Emmanuel, ele vai falar, eu separei aqui em partes, porque ele vai dizer 4 coisas para a gente pensar um pouco nessa ajuda do que seria esse olhar, tá? Essa sequência. Então, a primeira coisa que ele vai falar, que a primeira parte é discernir. Ele fala que a primeira preocupação é de um sentinela, no sentido do vigia. Tá? Não somente ele vai estar defendendo o local, mas ele tem que ter, assim, colocando a gente como nós, né, sentinelas de nós mesmos, mas que a gente tenha essa consciência, essa visão da nossa parte psicológica. Entender um pouco quem eu sou, entender o que aperta os meus botões, o que me irrita, o que me tira do sério, o que me traz de volta para o meu centro. Então, não adianta, a gente só pode fazer esse movimento quando a gente realmente discernir. E aí eu pensei, o que é discernir? Para ver se a palavra que ele coloca lá é que eu estou entendendo. E discernir no dicionário significa separar, distinguir, reconhecer, peneirar. Então, a primeira parte é justamente essa. Como é que eu posso vigiar se eu não sei nem o que está acontecendo, não tanto lá fora, esse olhar de fora, mas esse olhar interno, essa visão psicológica. O que eu estou realmente vigiando? O que eu estou orando? Para quê? Se eu não conseguir primeiro olhar, reconhecer, distinguir, peneirar tudo isso. Tá? Então, assim, primeiro separa e depois guardar o que parece melhor. Optar por isso e colocar isso em prática. Não adianta só a gente, né, saber a teoria e não colocar isso em prática. E a vida vai trazer situações para que tudo que a gente conversa aqui, e eu que estou aqui falando mais ainda, porque eu fico pensando, ok, aqui eu tenho que prestar bastante atenção, porque é primeiro para mim, sempre. E aí a gente divide. Mas é isso, né, para a gente colocar em prática tudo isso que a gente observa, que a gente discerne antes, para depois peneirar e trazer para a gente. E ele traz isso muito para a questão do dia a dia. Ele vai dizer, ele faz uma colocação para que a gente preste atenção no trabalho. Ele fala que o trabalho de cada dia, que é o serviço comum, que permanece repleto de mensagens proveitosas. Ou seja, é nesse dia a dia, no nosso trabalho. E trabalho não é só o que você faz como o seu meio de fonte de renda, mas Emmanuel já nos diz que toda ocupação útil é trabalho. Então, seja você cozinhando, varrendo uma casa, no escritório, tudo que você faz como uma ocupação útil, né, no centro, as coisas que a gente faz, é trabalho. Então, ele fala que a gente vai captar isso, esse discernimento nesse dia a dia, né, buscando isso, essas situações rotineiras que a gente passa todos os dias. Devemos fazer isso, então, diariamente, esse discernimento. A segunda parte que ele vai dizer é sobre fixar as relações afetivas. São portadoras de alvitres, que são propostas necessárias ao vosso equilíbrio. O que ele está querendo dizer aqui, né, nesse fixar? Fixar quer dizer estabelecer, se apoiar em alguma coisa. Ele vai trazer aqui não só a questão do trabalho, que a gente já sabe que é super importante para a gente desenvolver as nossas capacidades, mas o desafio da convivência diária. A Joana vai dizer que o desafio de um relacionamento é um gigantesco convite ao amor, ao fim de alcançar a plenitude existencial. Então, Deus, assim, é de uma genialidade incrível, porque não só a gente tem o trabalho, que a gente gosta ou não, né, ou essas ocupações que a gente escolhe ou não, para nos trazer material, para a gente evoluir, mas também ele traz o quê? A convivência, de estarmos juntos uns com os outros. A importância da gente se relacionar para que a gente possa também trazer recursos para quê? Para uma plenitude, né? Para que a gente possa sair dessa parte que fala, nossa, mas está tão difícil essa convivência, mas porque a gente ainda não está pronto para ela, a gente não tem um olhar ainda para o outro com essa visão com relação ao outro, né? Nós ainda julgamos muito, nós ainda temos muitos interesses próprios, passamos pela vida olhando aquilo que nos interessa. Então, tudo isso não é que é ruim, são processos que espíritos mais evoluídos já passaram, ninguém deu pulo, e que a gente vai, com a ajuda deles, aprendendo que um pouquinho de cada vez, entendendo isso aqui, a gente tem ferramentas melhores. Então, a importância que o próprio Kardec, né, os espíritos trazem para o Kardec, sobre a lei que está, inclusive, na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre a lei de sociedade, que a gente foi criado para viver em sociedade. Por isso mesmo, eu trouxe esse trecho aqui da questão 938, para a gente ler exatamente o que eles nos falam, né? Que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Está em nós isso.
um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. E né? Imagina, quando a gente está aqui junto estudando, quando a gente faz amigos, que eu acho a definição mais legal de amizade que eu já vi, que fala que a amizade nasce quando você encontra alguém e você comenta alguma coisa que você gosta, e a pessoa fala, nossa, ou que não gosta, alguma experiência que você divida, e a pessoa fala, nossa, você faz isso? Puxa, eu também. E dali sai, então, né, quanta riqueza de... então quando você se sente assim, o que você faz? E aí troca uma riqueza de informações ali. Se a gente estiver aberto para aquele momento, quanta coisa a gente aprende numa conversa com os outros. Quando a gente teve no lockdown, que a gente perdeu muito desse contato né, do convívio de relacionamentos fora, foi muito difícil, mas o que a vida convidou? Agora a gente vai viver o quê? Perto dos nossos familiares, que são colocados todos juntos por um propósito. O desafio dessa convivência diária. Mas é justamente nela que a gente vai fazer esse processo, né, de se melhorar, de paciência, de entendimento. É assim que a gente vai fazendo. A gente vai individualmente progredindo e a sociedade também vai progredindo. A gente progride das duas formas, individualmente e também coletivamente, né? Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se complementam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Então, aí, a gente olhar essa visão assim, não estamos aqui, como diz aqui nessa parte pequenininha embaixo da foto. Diferença não significa divergência. A gente não precisa estar, né, num pé de guerra para que a gente possa interagir, que onde só eu tenho a verdade ou só outra pessoa tem a verdade. Mas abrir esse espaço, que nós precisamos um dos outros para a gente se complementar. Às vezes, não só no trabalho, porque eu tenho habilidades que eu não desenvolvi ainda, e o outro tem uma habilidade que me completa. E juntos, né, montamos sociedades, montamos escolas, trabalhamos em departamentos e criamos o futuro, criamos o progresso. Pode demorar, dar uns caminhos meio tortos, nem todo mundo vai estar feliz, nós temos relacionamentos extremamente desafiadores, mas esse fixar, justamente isso, se apoiar nessas relações afetivas, é de extrema importância para o nosso progresso. Né? A terceira coisa que ele vai falar é sobre as circunstâncias. Então, ele pede para a gente fiscalizar essas circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Então, a gente está o tempo todo, já estudamos aqui também, o quanto que nós somos influenciados por pensamentos que não são nossos, mas são muito afins. Então, a importância da gente estar realmente fiscalizar, observar isso, examinar o que está acontecendo, por que hoje eu estou um pouco mais irritado, por que eu estava bem e agora não estou, o que são esses pensamentos na minha cabeça, o que estão me pedindo para fazer, né? Analisar isso, será que esse pensamento é meu? Depende, ele está te mandando fazer o quê, né? Ele é bom, ele não é? A gente vai aprendendo a se conhecer e vai percebendo muitas vezes que tem algo além daquela irritação. E por que eu trouxe aqui, né, essa questão do cérebro? Porque a gente vai estudando na bibliografia espírita muito sobre essa questão do cérebro, né? Principalmente o André Luiz traz para a gente, no Mundo Maior, sobre esse órgão do cérebro, que é a manifestação de atividade espiritual. Ele vai dizer, então, ele fala que o cérebro é como se fosse, então, uma casa de 3 andares. Esse trecho que eu coloquei aqui é do texto do Emmanuel, do Olhai, onde ele vai dizer que na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Então, ali é onde tudo acontece. E essa casa que a gente tem que tomar cuidado e entender, e conforme a gente vai se autoconhecendo, a gente vai entendendo o mecanismo, né, do órgão cerebral, mas com total domínio do espírito sobre aquele órgão, e vocês já devem ter estudado aí, vão estudar, mas podem buscar também no livro, essa coisa fantástica do cérebro, né? Já aprendemos, a própria ciência já identifica onde está cada parte que o cérebro responde. Então, temos ali o cérebro reptiliano, que é onde estão, então, né, seria o nosso passado, os nossos hábitos, os nossos impulsos automáticos, o nosso... como chama? Quando a gente reage pelo instinto ainda. Temos atitudes totalmente ainda pelo instinto, né? O susto, o medo, a reação ainda está muito nessa parte básica mesmo reptiliana.
Depois eles falam que tem uma segunda parte ali, que é o sistema límbico, que é onde está o nosso esforço e vontade. É o presente, onde a gente tem essa capacidade do que a gente está fazendo aqui agora, de estar mais consciente e buscar mais conquista, buscar informação. Para quê? Para que o nosso impulso não seja maior, né? Que a nossa reação não seja baseada no instinto, mas que a gente possa racionalizar muitas vezes isso e fazer esse processo mesmo de discernir, de fixar, de fiscalizar, né? E vai estar onde isso? No neocórtex, que é onde estão as noções superiores, onde a gente já consegue buscar informações melhores para a gente responder melhor à vida. Ele vai dizer que é o ideal, e esse trecho está no mundo maior, tá? O ideal e a meta superior a ser alcançada, seria o futuro. Conquistaremos gradualmente no esforço a ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Então, onde a gente também, não só as influências espirituais que a gente sabe que nós atraímos pela vibração, mas temos também dentro do nosso sistema cerebral essas áreas onde o cérebro vai trabalhar, que o espírito comanda, sim, mas temos o órgão físico que tem a sua capacidade também, né? Teremos aí, de acordo com a nossa programação reencarnatória, alguns casos de algumas áreas, muitas vezes cerebral, que ela é danificada, mas a intenção é que a gente trabalhe para que, né, o órgão ele trabalhe de acordo com a capacidade do espírito. Então, para a gente fiscalizar isso, entender isso, observar nós mesmos, esse olhar interno, como eu funciono e onde estão as minhas capacidades de discernimento. E a última parte que ele diz no texto é sobre detende-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades, ou seja, o nosso presente. E deter significa causar demora, né? Fazer com que algo se prolongue. Então, a nossa capacidade, que acho que não temos ainda, mas de realmente apreciar o dia a dia, apreciar o momento, apreciar o presente, não ficar tão preso ao passado que a gente não consegue fazer nada, que nos traz recordações, culpa, e no futuro que não chegou ainda. A gente só tem o hoje, o agora, para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Então, para a gente se deter nesse momento, também está dentro dessa visão toda que ele convida a gente. Ele fala que a paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, faz parte que a gente aprenda, então, no dia a dia, desenvolver, né, o nosso trabalho, a nossa ocupação útil e também a nossa consciência, né? A gente trabalhar com a nossa paz, que não é viver estagnado, não é viver em contemplação, mas uma paz ativa, né? Que a gente seja pacificador, que a gente seja agente dessa paz, realmente, trabalhando nela. Então, se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Né? Se a gente não vai conseguir ter saúde, se a gente não prestar atenção, né, super preocupada aqui no açúcar que a gente come, né, na falta de exercício que a gente sabe que está adiando, a nossa saúde está ligada totalmente àquilo que a gente faz no dia a dia, com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com os nossos pensamentos, que a gente já sabe que totalmente influencia no nosso corpo físico. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Então, não desistir, né? É um plantio diário. Então, talvez se a colheita hoje não está sendo muito boa, hoje eu tenho o poder, não amanhã. Hoje eu tenho o poder de refazer um caminho para que a minha colheita seja melhor, né? Que eu consiga fazer essa minha evolução de estudo, de aprendizado, que eu seja melhor, que eu não sofra tanto, né? Quando a gente pensa assim, quando desperta na gente a vontade de mudar? Quando que a gente para e pensa e fala, olha, eu não quero mais isso para mim. Né? Geralmente é o primeiro pensamento, o que eu faço para não sentir mais isso? O que eu faço para não viver mais isso? E onde a gente começa a fazer a busca e começa a descobrir, né? Ou não, mas que a gente começa a despertar alguma coisa. A gente é movido ainda pelo incômodo. O dente, a gente só vai no dentista quando está lá, o dente já quase não tem mais jeito, porque até então, né, você encontra a pessoa, né, a pessoa fala assim, eu tive um problema de dente, a gente para assim, põe aquela linguinha de lado, né? Fala, eu sei que eu tenho um dente doendo aqui, mas ele tá bem. Aí o dia que dói, dá aquela dor assim, que você fala, agora não tem jeito, agora eu tenho que ir pro dentista. Então, acho que a vida é meio disso. A gente vai assim levando, e aí chega uma hora e fala, não, agora, né? Eu não ponho, né? Tocou no ponto que doeu. O que eu faço com isso?
E aí ele vai terminar, então, ainda Emmanuel, para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível que saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Que é isso, né? Que a gente possa usar o trabalho em nosso benefício e sempre procurar fazer o bem. Sempre esquecer o mal e fazer o bem. Esse é um dos grandes indicadores da gente ter uma vida mais tranquila e que a gente possa caminhar é isso, esquecer o mal e fazer o bem. Vários mentores nos dizem isso, sobre a importância de fazer o bem. Então, o que a gente faz no nosso dia a dia? O que a gente está trabalhando nisso tudo hoje? Não é amanhã, não foi no que já passou, que eu não tenho mais tempo, mas o que eu faço hoje. Ele falou para a gente olhar, refletir e ponderar. Depois disso, naturalmente, então, vem a parte de vigiar e orar com proveito, porque a gente ora e vigia, mas será que está sendo com proveito? Qual que é o pensamento dele nisso tudo? E de novo eu fui pensar no significado de cada uma dessas palavrinhas. O olhar, a etimologia, vem do latim e fala que é fitar os olhos em ficar cara a cara com alguém, mirar-se. Olha só, olhar também tem a ver mirar-se. Tem aí uma proposta de se olhar, né? Tem uma proposta de fixar realmente alguma coisa, de conscientemente olhar para alguma coisa, fixar o olho, procurar o que você está olhando. O refletir também vem do latim e fala que é considerar, pensar e matutar. Matutar, aquela coisa que a gente escuta bastante, né? Fala que o caipira matuta, uma questão de sabedoria. Vem matutar, vem uma questão assim de ruminar, né? De pensar com propósito. Né? Eu estou matutando. Não é só pensar. Quando a gente fala matutar, tem uma impressão assim mesmo de que você está dentro daquilo. É profundo o matutar. Não é só, tá bom, pensei, passou. Não, mas é fazer todo esse estudo aqui do que significa, né? Do discernimento realmente, da fixação que a gente tem que fazer, da fiscalização desse nosso dia a dia, dessa detenção nos momentos. É isso. Esse refletir todo que vai fazer parte desse segundo imperativo. E o terceiro, ponderai, que também vem do latim ponderare, que fala que por extensão, é avaliar. Então, se a gente olha, né, primeiro, tem que fixar em alguma coisa, não dá para a gente passar aí só olhando sem parar. Refletir, essa questão da gente considerar mesmo, pensar, e ponderar, que é avaliar. Então, só depois de fazer isso, é que Emmanuel diz que a gente vai poder, então, vigiar e orar com proveito. Traz esse convite primeiro para a gente. Então, a gente sempre escuta, né, essa passagem do orar e vigiar, e esse trecho do texto do Emmanuel, olhai, ele diz que é indispensável guardar os caminhos, no sentido da gente ser sentinela, da gente ser um vigia. É imprescindível se torna, movimentar possibilidades na esfera do bem, que a gente já falou disso também, da gente sempre fazer o bem, propositalmente, né, fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse. Isso é um mandamento de Jesus, né? Não basta só não fazer o mal, mas o convite da gente fazer o bem. O que está saindo de mim para o próximo ou para mim mesmo? Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. Então, ele fecha, né? Que a gente só pode ter essa visão do espírito mesmo, que não necessariamente é o olhar físico, né, o olhar, mas o que você enxerga com todo esse olhar. Foi o que a gente conversou aqui, da questão do discernimento, da fixação, né, da fiscalização, da detenção. Tudo isso faz parte dessa visão com entendimento. Olhar o que tem além, não só aquilo que tem para mim. E aí ele fala que se a gente... tem um texto aqui embaixo dele também, né, indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar o raciocínio. Mas se a gente pensar assim, que se a gente vigiar e não tiver oração, a gente não tem força para enfrentar desafio. Né? Se a gente ficar assim, só vigiando e não lembrar que existe uma conexão maior, espiritual, que a gente pede ajuda, a gente não vai ter força para enfrentar os desafios. Né? E se a gente ficar só orando também, e não vigiar, não ter uma atitude, o que vai acontecer é que a gente vai terceirizar a responsabilidade da nossa vida para outras pessoas. Então, por isso tem que estar junto essa questão, esse orar e vigiar, ou como a gente fala muitas vezes, né? Vigiar primeiro e depois orar. De qualquer forma, a ordem aí, eu acho que, eu acredito que às vezes na vida a gente fica assim, não, agora eu preciso orar e vigiar, mas muitas vezes a gente pensa o contrário, né? Eu vou vigiar primeiro, e aí eu vou orar. Mas elas se complementam, e se complementam pelo convite do Emmanuel com a questão da visão com entendimento. Então, para a gente terminar,
Eu coloquei assim numa tela só, meio que para fechar um pouco todos os pontos que ele traz para a gente e comentar um pouquinho cada uma delas. Né? Então, o primeiro que ele fala é olhar o trabalho de cada dia. Né? O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. É essa frase, o trabalho fornece o pão de cada dia, mas é a alegria que lhe dá o sabor. E quando a gente pede, Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia, né, e ele provê, mas e o sabor desse pão? E o recheio? Somos nós que colocamos, não é? Com alegria. Qual é o recheio? Um pão doce, ou você coloca um recheio preferido, né? Uma manteiga, aquele pão quentinho. Ou às vezes só o pão quentinho da padaria já está maravilhoso. Mas, assim, pensar nisso, o trabalho de cada dia tem que trazer essa alegria, tem que trazer a nossa parcela, de que mesmo que não seja o melhor do trabalho, o melhor da situação que eu estou vivendo, a gente fala trabalho, vem logo na ideia de profissional, né, do ganha-pão, mas não, tem muito trabalho que não é remunerado, a gente faz trabalho voluntário também, e é uma ocupação útil, mas assim, que não seja tão comum, né, o que a gente está trazendo no dia a dia para esse trabalho, o nosso olhar para ele, como que a gente está se comportando e o que a gente está buscando, será que a gente está indo trabalhar, a gente está indo voluntariar, olhando o outro como é esse nosso olhar com o outro? Então, olhar esse trabalho de cada dia, né, percebendo essas mensagens, tudo que acontecer durante o dia tem uma mensagem de aprendizado, tem aí uma oportunidade da gente se melhorar. A segunda parte, ele vai falar das nossas relações afetivas, né? Fixai as relações afetivas, pois são portadoras de alvitres, propostas necessárias ao vosso equilíbrio. E aí essa foto desses dois porco-espinho, eu estava lendo, existe uma fábula atribuída a Schopenhauer, eu não consegui chegar a uma conclusão ainda se é dele, e a fábula fala, inclusive, que usa o termo que os porcos-espinhos na era glacial sentiam muito frio. Ainda estou buscando muita informação sobre essa fábula, mas o significado dela foi muito bonitinho para mim, porque eles comparam, né, que na era glacial, quem já ouviu essa fábula vai, né, lembrar, que eles sentiam muito frio, então eles se juntavam para se aquecer. Só que com o tempo, os espinhos um do outro entravam e machucavam eles. Então eles se afastaram porque estava machucando. E aí eles começaram a morrer de frio. Eles tiveram que voltar de novo, se agrupar para se aquecer o suficiente para que o espinho não entrasse um no outro. E aí é assim a gente o dia a dia. Nós temos os nossos espinhos, nós temos a nossa personalidade, a nossa ainda estamos, né, trabalhando os nossos defeitos, parando as nossas arestas, e aí a gente encontra o quê? Com outro porco-espinho, né? Às vezes o espinho está maior ou menor, e aí essa capacidade da gente conviver com o outro, um espinho do outro, e interagir em conjunto, e às vezes vai espetar, mas lembrar assim, eu preciso do seu calor, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua ajuda, nós precisamos uns dos outros. A gente fala, mas sim, não podia ser um outro diferente? Podia, mas lembra que eu também atraio para mim aquilo que eu preciso de melhor para o meu melhor. Então, muitas vezes, não é culpa do outro que ele apareceu na nossa vida, né? Muitas vezes a gente está naquela família, naquele círculo, porque a gente também causa uma situação que o melhor hoje é passar por aquilo e passar bem, tentar não repetir a situação. Então, esses porcos espinhos aqui para lembrar que nós vamos nos cutucar, nós vamos nos ferir, mas para lembrar que nós precisamos desse calor um dos outros. Então, Emmanuel pede que a gente também fixe essas relações afetivas para que a gente possa, então, até mesmo achar o nosso equilíbrio. Né? A terceira é fiscalizar as circunstâncias, que a gente já conversou lá atrás, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressão convosco em silêncio. E aí essa frase fantástica para a gente lembrar exatamente do nosso pensamento. Os pensamentos são forças... Os pensamentos são forças, cada onda de pensamento engendra e atrai o que se lhe assemelha. Quem souber dominar seus pensamentos, saberá governar a sua vida. O quanto que é importante a gente estar estudando aqui junto, para lembrar que nós podemos governar os nossos pensamentos. E quanto mais a gente conseguir desenvolver isso, mais controle a gente vai ter sobre a nossa vida, melhor a gente vai viver, melhor opções vamos tomar, vamos ter melhores soluções e vamos adoecer menos também.
Aí é um outro estudo de tudo que a gente poderia falar sobre o pensamento. Mas aqui para Emmanuel, ele pede que a gente não fiscalize essa circunstância, que a gente lembre desses pensamentos que são também influenciados por espíritos que se aproximam pela nossa invigilância. E por último, detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. O valor do dia de hoje, o que eu posso fazer hoje, que não tem como a gente acelerar para amanhã, porque não chegou ainda, né? E a vida nos ensina a preciosidade do tempo, e este nos ensina o valor da vida. É tão verdadeiro isso, né? Quanto que a gente olha para trás e vê o tempo voar, e começa a fazer uma ponderação sobre o que eu fiz desse tempo e depois também o valor desse tempo perdido. Então, para que a gente possa pensar nisso, nessa questão do olhar, o vigiar e orar, mais com o entendimento. São 3 imperativos que se combinam e que traz esse convite realmente, que Emmanuel diz que ele chama, né, que é a fórmula da vigilância. É essa visão que eu queria trazer com vocês. É por isso que o olhar antes do vigiar e orar traz aí uma gama de coisas que a gente pode aprender, aprimorar, para que depois, então, conscientemente, a gente ore e a gente vigie. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado, viu, Stella? Obrigado pelo olhar aqui. Obrigada. Muito bom. E você faria uma prece para a gente? Faço. Pedir, então, que, mais uma vez, né, esse grupo espiritual que nos acompanha, que nos apoia, que nos dá força, coragem, que nós possamos perceber essa sutileza dos pensamentos do bem, essa sutileza dos pensamentos de continuar, de seguir, de se melhorar, de paciência, de fé, que esses amigos espirituais, os nossos mentores, estão aí incansavelmente ao nosso redor. Que a gente possa, essa semana que entra, estar mais conscientes, que a gente possa exercitar esse olhar mais apurado, né, para que isso traga para o nosso espírito, para a nossa evolução, lições preciosas, que nós não percamos tempo com essas pequenas lições do dia a dia. Agradecendo imensamente essa oportunidade de estarmos juntos, agradecendo a Jesus por toda a inspiração, pelo modelo, por ter trilhado a estrada aqui, né, conosco, para mostrar que era possível. Um espírito tão elevado como ele esteve aqui presente para mostrar para nós, esteve conosco e continua conosco hoje e sempre. Gratidão imensa, agradecendo muito a Deus também por toda a luz, por toda a força que ele nos emana a cada dia. Que assim seja. Joia, muito obrigado, viu? Muito obrigado, um abraço para todo mundo aí, um abração para o Tom e para a Bia também, tá? Para vocês também, que bom ver vocês. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada.